Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos de revista. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira e véspera da abertura do Campeonato Brasileiro. Internacional e Juventude amanhã, no sábado, né, às 18 horas e 30 minutos, o Inter recebendo o Bahia, o Juventude indo a Criciúma, enfrentar o Criciúma, e o Grêmio no domingo, no Rio de Janeiro, com o Vasco da Gama em São Januário. Olha, e um meio de semana nada bom para a dupla Grenal, né? O Grêmio que foi derrotado pela Libertadores da América na terça-feira para o Huachipato e o Internacional empate com o Damoioto na quarta-feira no Beira-Rio. Vamos lá, vamos esperar que a estreia dos clubes gaúchos, né, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio bi-heptacampeão, o Juventude vice-campeão gaúcho e o Internacional que, mais uma vez, terceiro ano consecutivo, nem uma final de Campeonato Gaúcho, né, chegou. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui na Masper TV, no canal 20520 da Claronet, mas estamos aí para o Brasil afora, né? Estamos aí na Parabólica, Antânia Parabólica, são mais de 7 milhões e meio que você tem aí pelo Brasil afora, então nos acompanha aonde você estiver pela antena parabólica através da Masper TV. Mas estamos aí aonde estávamos também e pelas plataformas digitais, vamos para o mundo, né? Você tem aí o Facebook da Rede Sul, tem o Facebook da Masper TV, tem o YouTube da Overgore Produções, tem o YouTube também da Masper TV e também, né, o BATV, o streaming da BATV. Então aí tem todas as alternativas para você estar com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, no nosso Dois Toques. Tem também o Instagram das emissoras para você acompanhar exatamente os bastidores da emissora. E tem o meu, né? O meu Instagram aí também, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas nesse momento aí. É a estreia do Campeonato Brasileiro para os times gaúchos, esse envolvimento de Libertadores, o Grêmio numa situação complicada, né? O Internacional também na sua Sul-Americana, enfim, né? É a dupla Grenal nas suas competições. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, agora 71 anos, nossa força e tradição com a Masal, completados recentemente, né? GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha que nos orgulha, olha, todos nós, né? São 110 anos do GBUX, logo em seguidinho estará completando 111 anos do GBUX. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Olha só, o Senai sempre lhe proporcionando aí curso para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho, né? Então faça uma graduação ou pós-graduação na Faculdade Senai. Inscreva-se em senairs.org.br, faz graduação, faz Senai. Em busca de destaque no mercado de trabalho, com graduação e a pós-graduação do Senai. Você se qualifica para atuar em áreas com alta demanda por profissionais. Acesse senairs.org.br e inscreva-se agora. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí, né? Trazendo reforço exatamente para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Nosso Dois Toques de hoje para projetarmos aí a abertura do Campeonato Brasileiro, que acontece amanhã, né? Recebendo aí o conselheiro gremista Carlos Josias, a jovem revelação, né, do nosso jornalismo gaúcho, Theo Castro, e o conselheiro colorado Alan Yuan. Vamos lá saber de vocês, evidentemente também, e deles, o que dá para esperar aí em termos de campeonato. Olha, o Internacional desde 79, o Grêmio desde, me ajuda aí, Theo, o Grêmio Internacional são 49 anos, o Grêmio desde 80 e poucos também. Bom, vai longe aí essa estrada, somando aí o que Grêmio Internacional não chega em título brasileiro. E a gente tem muito, nos últimos anos, comemorando vaga para Libertadores da América. Tomara que... Né? E esse ano tem o Juventude, né? Talvez o Juventude numa prateleira um pouco abaixo, né? Buscando aí se manter na Série C, enfim, quem sabe uma vaga na Sul-Americana, mas é essa a situação. E depois, um meio de semana complicado para a dupla Grenal, né? O Grêmio, uma situação complicada com a derrota para o Huachipato, ficando aí na lanterna do seu grupo, o Internacional também, né? Com 2 empates na sua chave na Sul-Americana, mas a partir de amanhã é o Campeonato Brasileiro. Como é que dá para projetar isso aí, né? Pelo Internacional, que está na situação aí, né? Depois daquele empate contra o time da Bolívia, que nunca tinha passado as fronteiras do seu país. Boa noite, Cadu, boa noite ao Theo, Josias.
O Internacional vive um momento, de novo, complicado, né? Depois da perda do Campeonato Gaúcho, dessas 4 partidas, 4 empates, mas principalmente a perda da condição técnica e tática, né? Algo que até o Kudê, né? Na sua entrevista, ele passou a bola para os jogadores, né? Tirando a responsabilidade dele. Os jogadores precisam de novo... Esse é um problema. Precisam de novo... Tinha muitos técnicos que faziam isso, né? Que tiravam sempre a sua responsabilidade. Como ele disse, né? Após a coletiva, temos que melhorar individualmente. Mas será que ele não tem que melhorar também? Isso aí me remete à universidade, à escola. Quando todos os alunos vão mal na prova, de quem é a culpa? É a mesma coisa, né? Ou seja, a queda técnica e tática é do grupo como um todo. Se tivesse um ou outro jogador... Eu passava todo mundo. Essa não vai... Comigo nunca rolou essa. Nunca rodei ninguém. Então, e depois de ontem, né? Lá quarta-feira, toda aquela situação, né? Os rumores de que dentro do vestiário ele se exaltou demais. Fala-se que o grupo, depois da chegada desses jogadores, está dividido em relação ao que ele diz, né? Então, o que eu esperava realmente, né, numa situação como essa, e a gente que vê futebol há muito tempo, era uma manifestação do vice de futebol. Tá? E não deixando, assim, ficou tudo em cima do presidente. Mas é que vamos só para não estou fazendo defesa nenhuma em relação ao vice-futebol. É que as competições sul-americanas, Libertadores sul-americana, existe um protocolo por parte da Comebol, né, que é o técnico e um jogador. Então não vem dirigente falar. Então tem esse lado também, né? Mas a gente não vê o Felipe Becker, né? Eu não estou falando aqui bom, isso aí sim. Eu não estou falando aqui da pessoa física, é um grande colorado, mas o cargo, a função que ele exerce, a gente não encontra, né? Até vê os setoristas falando e nem eles sabem o que o Felipe Becker faz lá dentro. Ele aparece muito pouco, né, Alan? Uma boa noite para ti, para o Cadu, para todos do debate, para a audiência do Dois Toques. Sempre. Para o Josias também, perdão. Perdão, Josias. Me ignorou. Uma boa noite para ti também, Josias. Mas, bom, o Eduardo Kudê vivendo seu pior momento em todas as suas passagens pelo Internacional. E uma pressão que vai crescendo e que depois do jogo contra o Tomayapo, a gente teve aquela reunião, né, com os pares da diretoria e outras pessoas também, com líderes das torcidas organizadas, que pediram uma reunião com os jogadores. E vamos lembrar, né, o Eduardo Kudê, ele deixou o Atlético Mineiro depois de uma reunião com a torcida em que ele toma um fogo da galocura e ali ele começa a ficar de fora do Galo. Bom, então pode ser... Eu como repórter, né? A informação que se tinha é exatamente que ele entrou após a partida de quarta-feira, chutando tudo no vestiário, eu vou me embora, porque eu vou me embora, e inclusive aí até meio que controlado pelo presidente, pelo Magrão e tal, as coisas ficaram mais ou menos. Mas se realmente isso aí, não sei até que ponto, a informação que existiu isso, não sei a dimensão disso aí, o que consequência. Aliás, eu acho um grande erro da diretoria expor o jogador dessa forma, né? De marcar reunião dos líderes de torcida, tá, com os jogadores. Isso aí não se faz. Pode até haver uma reunião com a diretoria. Mas não pode estar refém, porque a torcida dos organizados hoje colabora e participam muito das eleições. Mas que a direção faça uma reunião agora, tu coloca o jogador em risco realmente, né? E a gente sabe que hoje em dia aí, na internet, né, tem várias declarações, né, desses líderes, enfim, de pessoas de torcida organizada, ameaçando de, olha, se vocês não jogarem, eu vou na casa de vocês. Eu vou quebrar teu carro e etc e tal. A gente tem muitos esses exemplos aí lá em São Paulo, torcida do Corinthians, enfim, né, esse tipo de situação. Então, a conduta, a preocupação é essa, a conduta da direção está equivocada nesse sentido, né? O que demonstra isso? Está perdendo o comando. Está perdendo o comando do vestiário, né? E o treinador também está perdendo o comando. Nós já falávamos antes, a grande prioridade do Internacional é o Campeonato Brasileiro. E o jogo contra o Bahia se tornou, amanhã, 18h30, no Beira-Rio, se tornou uma final de Copa do Mundo. Porque depois do jogo contra o Bahia, o Internacional complicados pega de fora. Palmeiras, gramado sintético. Em Barueri, em Barueri. Em Barueri. Bom, e pega o Palmeiras está, por causa dos shows, a arena do Palmeiras está... São os 3 jogos que o Palmeiras joga fora em função... aquela bronca que tem com o Palmeiras, enfim, que tem shows marcados, né,
pela Mas, enfim, empresa que detém o estádio. É o Palmeiras, e depois né? o Atlético E o Atlético Paranaense que está voando com o Cuca. Então, veja bem, imagina se o Internacional não vence o Bahia amanhã, a tendência é muito difícil jogar, não teremos Alan Patrick, não 3 teremos jogos fora por lesão nem muscular. Valência. Né? O time está com esses novos jogadores, não se encontrou, então a gente vive um momento de alto risco. Né? Então tem que ter muito cuidado nas ações, no que a diretoria está fazendo. O Inter tem um trabalho longo, Cadu. Longo. O Brasileirão, que era para ser a prioridade, vai ser um campeonato muito longo. Vão ser realmente 38 finais, mas não pelos motivos certos. Para mim, o Inter está indo para um Brasileirão que vai pelear, vai sofrer e que muito provavelmente vai acabar tendo que trocar de comando técnico, porque, convenhamos, o Kudê perdeu o time. O Kudê perdeu o time, principalmente, para mim, no ato do afastamento do Depena e do Gabriel. Ali o Kudê perde o time, já surge especulação do Maurício querendo deixar a equipe. O Maurício é um jogador que diz estar bem ambientado em Porto Alegre, agora mais esse enfurecimento depois do jogo com o Tomayapo. Claro que é justificável, mas entrar quebrando o vestiário nunca é justificável, a violência, a truculência nunca é justificável. Então o Kudê perdeu o grupo, mas a minha única preocupação, Cadu, é aquela clássica, sai o Kudê, quem vem? Essa é a grande questão. Bom, e até essa questão que tu levantaste também, e o Gabriel era um capitão, era um dos líderes do time, né? Está afastado, não sei se foi um erro da direção. O Depena acertou, né? Agora o seu novo clube acertou, foi ontem, na quinta, né? Anunciado Foi pelo Bahia, ontem pela Bahia, noite. né? O novo reforço do Bahia, já vi o Gabriel não treinando separado, embora tenha a situação, treinando separado, jogador que era um dos líderes do grupo, era um jogador que era, uma oportunidade, foi o capitão da equipe, né? Os jogadores se falam, bom, se foi um erro, não foi um erro. E eu sempre digo, isso desvaloriza um ativo, né? Deixar separado e querendo que o jogador saia, né? Desvaloriza o seu ativo. Bom, mas vamos ver. Bom, e o Grêmio, Josias? O Grêmio é nada mais nada menos que embora a direção diz que a prioridade não é o Campeonato Brasileiro. A prioridade, segundo seu presidente, é o tetra da Libertadores da América. Mas o Grêmio está numa arrancada da Libertadores, numa situação bem complicada aí, da lanterna, 2 jogos. Tem o seu próximo jogo com Estudiantes, fora de casa, um jogo que o Grêmio precisa aí, de todas as maneiras, uma vitória, porque senão, né, periga correndo o risco de ficar fora, inclusive, né, numa fase de grupos. Eu acho que pela primeira vez um time gaúcho ficará fora, né, porque sempre é eliminado na sequência, depois nos jogos eliminatórios, do mata-mata, né. Mas é o heptacampeão gaúcho. Na década de 90, o Grêmio ficou fora do... Caiu, eu mesmo era diretor. Não é uma lembrança boa, mas... Nada boa. Não, claro que não. O foi precursor, Josias, em ficar de fora na pré-Libertadores. Perdendo para o Independente Del Valle, foi o primeiro gaúcho que o fez. O Del Valle, assim, cara, aquela que fez com que o presidente Alessandro fosse buscar o técnico. Mas o futebol, ele tem esses viés, essas nuances, assim, que eu acho que a gente, às vezes, até... Eu não vou dizer que faça papel de ridículo, mas às vezes é meio ingênuo em achar que essas coisas não acontecem. Não é? As coisas acontecem seguidamente. O Grêmio num dia perde para o Huachipato, e é gozado, todo dia perde para o Huachipato. A Internacional num dia pega um time que nunca tinha saído da cidade dele. Quer dizer, o futebol é assim, a gente tem que estar acostumado a entender que essas coisas podem acontecer. O Grêmio vai jogar uma partida com o Vasco, que é um adversário que, desde que eu me conheço por gente, o Grêmio não é muito feliz com ele. Não é, nem boas lembranças do jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. De vários campeonatos. O Grêmio sempre teve problemas com o Vasco. O jogo que o Grêmio vencia, não tem o C no futebol, né? Mas se o Grêmio vencia e depois acabou deixando, né, o resultado adverso, aquele jogo, se o Grêmio tivesse vencido, não tem o C, né? O Grêmio teria sido campeão brasileiro. São Januário lotado. O Vasco não existe, toca do Grêmio, Juventude, toca de Internacional, não existe, mas é um clube difícil de ser enfrentado e o Grêmio sempre teve dificuldades com ele. Então eu vou até te dizer de antemão, fecha agora o empate. Agora, fechadinho. Entende? E a crise que o Vasco está atravessando, eu acho que na história dele nunca passou perto. No último jogo, ele se manteve na Série A no último jogo, o ano passado, do Campeonato E Brasileiro. o Vasco endinheirado, né, Cadu? Esse que é o mais curioso. É incrível, né? É endinheirado, foi comprado por 777 milhões de reais, porque a empresa que gera é a 777, então eles gostam de fazer essa brincadeirinha, inclusive no valor da compra, 777 milhões. E, então o Vasco bastante endinheirado, com um craque
de nível mundial, já foi um craque de nível mundial, hoje em dia, claro, está em decadência, que é o Dimitri Payet, não jogará contra o Grêmio porque está lesionado, mas tem um baita centroavante que é o Verratti, um jogador que a dupla e o Brasil inteiro perdeu de contratar, mas o Vasco também, precursor nisso, contratou também, por exemplo, o Hermancano, foi o primeiro a achar o Hermancano, o Grêmio já tinha negado, o Inter já tinha negado, e o Vasco vai lá e pega o Hermancano de forma brilhante. Então tem o Verratti, que é um baita centroavante, e tem o Praxedes, que está jogando muito bem, o Zé Gabriel está se encontrando também de certa forma, tem um bom treinador, o Ramon é um baita treinador também, e com certeza o Grêmio tem uma peleia complicada. A situação do Grêmio, por isso que eu disse, eu fecho agora o empatezinho. Pode escolher o placar, 5-5, 4-4, 3-3, aquele que for melhor de olhar. Mas eu fecho agora. É um jogo muito difícil e eu não tenho, assim, uma expectativa muito grande do Grêmio no Brasileirão. Não tenho. O Grêmio, ele vem desencontrado. Pode ser que se ajeite, a gente às vezes não sabe. Isso aí é um campeonato longo, né? É. Isso aí vai mais, daqui a pouco as coisas vão isso aí. acontecendo, tu cresce É na isso aí. competição, não sei, né? Mas o Grêmio vem se desencontrando, vem se desacertando. O Grêmio ainda tem problemas defensivos, o Grêmio toma muito gol, o Grêmio ainda não se sente seguro com nenhum goleiro. Né? O que eu me sinto, mas eu não vejo isso no próprio clube e não vejo na torcida. Eu me sinto, eu acho que o Kaique é titular do Grêmio, tem que ser efetivado, e isso terminaria com toda e qualquer especulação e daria tranquilidade para o rapaz. Mas não fazem isso. Não fazem. Então fica aquela história, o gringo é melhor que ele, enfim, o grande Deus me perdoe. Mas enfim, bom, o Grêmio já saiu. O Grêmio está saindo, Está né? saindo. O Grêmio está saindo, né? Bom, o Grêmio tem que pensar seriamente, se não de forma imediata para amanhã, mas ao longo do ano, pensar seriamente em renovar a zaga. Seríssimamente. Bruno Vini saiu ontem, foi pro Vitória. Então os jogadores Grêmio- estão saindo. O Grêmio já E deixou o Grêmio claro. achou de novo um goleador, né? De novo, porque o Diogo joga muita bola. Vamos combinar, joga muita bola. Me surpreendendo bastante, viu? Eu tava embaixo tinha e- convicção de que ele entrava e matava pau. Eu tinha. Eu tava em dúvida porque no Botafogo ele Até foi o ponto de reserva. esquecer o Soares? Mas o Soares não tem que esquecer. O Soares passou, foi embora, não tem que esquecer. Isso é bobagem. Eu estaria lamentando. Não, até- mas eu estou dizendo Pra pelo mim, o maior ele está centroavante da história fazendo. do Grêmio foi o Alcindo. Eu vou chorar a vida inteira que o Alcindo faleceu, que não joga uma bola. Não dá, né, velho? Isso é bobagem. Isso eu acho uma coisa assim, até, não vou dizer infantil, mas assim, superada essas coisas. O Luiz Soares é um grande jogador, meteu um gol de todos, calou a boca de muita gente, meteu o gol de tudo quanto foi jeito. Aquela despedida dele no Maracanã foi de encher os olhos, uma coisa maravilhosa aquilo. Ele bate pênalti com cavadinha Ele faz cavadinha, e ele entra. faz. Aquele entra. E estava feliz da vida lá no Miami, fazendo gol para Bull. Bom, no Miami acho que não seria só isso também. Mas enfim, mais jogando com o Messi. Não tá tão feliz mais, Josias, porque foi eliminado da Conca Champions Foi. na última rodada e pode estar fora do Mundial, ainda pode classificar para o Super Mundial, vencendo a MLS Não creio do que isso abale o Compaicede, Beckham. né? Não creio. Não, acho que a bala não abala, até porque qualquer coisa é só secar com a nota de dinheiro que tá tudo tranquilo. Porque, na realidade, o Miami é um clube que foi criado, eu não vou dizer para não ser competitivo, não é isso. Mas a intenção deles é business, é outra. Claro. Não é o formato eles da não liga, têm né? pelo futebol a paixão que nós temos aqui. Sim, na realidade, tu não funda o clube. Ali lá é mais na amador Major League que Soccer. qualquer coisa. Tu não funda o clube, não há uma fundação de clube. Tu pega uma parcela da liga e tu joga. Tanto que não são clubes, são franquias. É o termo mais correto para se utilizar. Mas sendo bem realista, eu não tenho nenhuma saudade do jogo. Achei a passagem dele aqui maravilhosa, mas não tenho nenhuma fica na saudade história, dele. fica na história. E o Diogo Costa está jogando muita bola. Não dá para sentir saudade. Não, mas eu digo O cara exatamente tá fazendo um gol nesse por sentido, jogo. né? Não dá pra Se sentir tivesse saudade. vindo um jogador... E ele teve, porque ele não teve uma passagem boa nem no Atlético Mineiro e nem no Botafogo. Aqui ele teve a confiança do Renato, da titularidade. Lá ele não era titular, mas um jogador que, olha, onde é que ele jogou na Europa? Jogou no... Ele jogou muita bola no Chelsea, jogou muita bola no Chelsea, Atlético de Madrid, no Real Madrid, imagina, por isso mas desde que tinha voltado para o Atlético na segunda passagem, no Atlético de Madrid, no caso não o Mineiro, ele não estava jogando absolutamente nada. Desde 18, basicamente, o Diego não jogava bem. Dizia-se que ele deixou o futebol na Rússia e não tinha reencontrado na Rússia por conta da Copa do Mundo, né? Aí quando ele volta em junho da Copa do Mundo, ele não joga absolutamente nada. E aí no Grêmio se reencontrou. É abismal. Assim, Claro, é diferente. É abismal. É diferente de Rafael Borré, de Ener Valência, de abismal. Lucas Alário. abismal. É um centroavante de verdade que vai fazer gols. Eu acho que o Borré ainda pode se encontrar. O Valência tem seus gols. Eu não sou o maior fã do jogador, mas entendo que não são seja um centroavantes. bom.
Mas aí, Não o são centroavantes. aí o Lucas Centroavante Alário, do Inter é o Alário. outra prateleira. O Borré, 8,5, o Valência também. O são Borré tá jogadores que no jogo de quarta-feira, ficou nítido que ele está completamente desembocado, né? Tanto a ver aquele lance lá que um jogador chuta e bate nele a bola, queria entrar. Mas aí a mecânica de jogo também, né? Aí tu não dá para exigir de um jogador quando a mecânica não funciona. Ele é um jogador que precisa de assistência, não é nem um jogador extraordinário, né? Mas é um belo jogador. É um belo jogador. Eu concordo. Na realidade, eu respeito a opinião de que o Borré não seja o centroavante, nem o Valência. Mas Não tem mais hoje centroavante. eu não vejo exatamente, Cadu, eu não vejo mais São o jogadores 9 de no movimentação. futebol. São poucos e os que são mais, eles acabam sendo criticados nos momentos em que são mais 9. O Lewandowski, o Haaland. O próprio Haaland agora ele vem sendo criticado. Depois da partida da Champions League, foi falado, o Haaland, se não fizer gol, não serve para nada para o nosso clube. Então, se o próprio Haaland está sendo criticado por isso, o camisa 9 ele não existe mais no futebol. Então, o jogador ele tem que estar pronto para fazer aquele ataque, aquela coisa. E o Diego, ele é muito bom por isso. O Diego, ele volta, ele arma também, ele finaliza muito bem, ele bate falta muito bem. É um baita jogador. Soares, claro, não desarmava, marcava, Parece, bem chegava. parece que a família dele se adaptou perfeitamente a Porto Alegre. Isso vai muito Tirou também. uma foto. Por isso é aquela história. Às vezes, Parece que ele não quer se aposentar. Jogadores que não dá certo num clube, de repente dá em outro, mas é tudo em função aí, exatamente também de todo, né? E o Renato deu muita tranquilidade para ele, a sua vinda para a titularidade. Olha, tranquilidade você tem também, tudo que você precisar em termos de imóveis, aí na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender, você quer local o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel. E lá tem todas as faixas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. E atende todo o estado do Rio Grande do Sul, também para lavagem, limpeza, o que você precisar. O contato está aí, 51, código de área 992-626227. 999-626227. Revisão do seu carro, aí é na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você tem tudo o que você precisa para a revisão do seu carro. E aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está na tela, caso você queira agendar a sua ida até a Casa Pneus. 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso 2 Toques desta sexta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim! Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz um aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama.
Acesse gbelx.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com o conselheiro colorado Alan Jurgel, o jornalista Theo Castro e o conselheiro gremista Carlos Josias. Você quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, no Lavagem 5 Estrelas. O próprio nome já diz, aquele atendimento VIP, mais de 40 anos, né? Deixa o seu carro, vai buscar, espero que ficar melhor para você. Tá aí o telefone, o endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida de Lopes. É diário, hein? Não tem tempo durante a semana, pode ser amanhã, pode ser sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Vamos dar uma olhada aí além dos jogos dos gaúchos, né, no Campeonato Brasileiro, os jogos que abrem, né? Essa é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional, então, amanhã enfrentando o Bahia, né? O jogo 18h30, a exemplo do Juventude, que estreia fora de casa diante do Criciúma. Depois teremos no sábado também Fluminense e Bragantino. No sábado também São Paulo e Fortaleza. Domingo, jogos de domingo, São Januário, olha só, o Vasco e Grêmio, né? Na Neoquímica, na Arena, jogaço clássico, hein? Jogaço de bola. Corinthians e Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense na sua arena recebendo o Cuiabá, e esses jogos já também no domingo. No Serra Dourada, o Atlético Goianiense enfrentando o Flamengo, campeão carioca, o Cruzeiro pegando o Botafogo e o Vitória contra o Palmeiras, encerrando, então, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Atuais campeões de Série B e Série A se enfrentando. Ah, é verdade. Então já vai ser um jogo para marcar aí. E, bom, para falar um pouco do jogo do Juventude, né? Que bronca que começa o Juventude já, a volta do temido Heriberto Rios para a Série A. Os dois que subiram, né? Os dois que subiram. O Criciúma do Tencate, bicampeão catarinense. Olha, uma bronca que tem o Juventude, mas o Ju mostrou que não é bobo, definitivamente bobo não é. Mas o Criciúma, que fez reforços interessantes, contratou o Bolazier, já tem o Viseu, que é um bom jogador, passou pelo Grêmio com pouco brilho, tem o Kaiser, que é um bom centroavante, está emprestado lá no Criciúma, pode até retornar para o Fortaleza. Então, olha, um bom jogo que a gente vai ter de futebol para assistir aí. Bom, a gente sempre projeta início de competição aí, tem uns que já têm sido há muitos anos, né? Esses os favoritos aí para esse Campeonato Brasileiro. Sem sombra de dúvida, o Palmeiras, né? O Atlético Mineiro, né? Quem mais tem? Flamengo do Tite. Não, Flamengo foi o que eu disse. O Flamengo, não, tá, é exatamente. Falei Flamengo. O Flamengo, claro, os dois, Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro. O teu Inter era colocado pela imprensa do centro do país, até então, como um dos 4 favoritos ao título. Só que depois, essa bancarrota do Internacional... Mas por que era colocado? Pelas contratações. Porque não só por isso, porque o Internacional, até a partida contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, vinha jogando um bom futebol. Inclusive, venceu o Grêmio e venceu bem no Grenal. E fez partidas muito boas. E aí, com a chegada dos reforços, somado a essa boa qualidade técnica até aquele jogo, se tinha expectativa de que realmente o Internacional fosse um dos postulantes. E não quer dizer que não venha a ser. Pode ser que as coisas engrenem. Agora, depois disso, a gente está tentando descobrir o que aconteceu. E eu acho que nós vamos descobrir
nessas próximas partidas. Acho que As tudo respostas, passa por aí. as respostas vão aparecer nesses próximos 3 jogos. Mas o que eu digo que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, nós estamos começando agora, né, no mês de abril, e vamos terminar só lá em dezembro. Então as coisas mudam. Se a gente buscar até os exemplos do ano passado, bom, o Grêmio vinha de uma segunda divisão. O que o Grêmio se dizia? Pela própria direção? Ah, não, é briga para não cair, é briga para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional era o vice-campeão brasileiro e era apontado como um dos favoritos. Como é que acabou o campeonato? O Inter brigando, se escapou ali nas últimas rodadas de um rebaixamento, garantindo uma vaga na Sul-Americana, e o Grêmio foi nada menos que brigou pelo título até a última rodada. Foi Sabe como é que é o nome disso? Futebol, vocês não aprenderam ainda? Não tem favorito, gente. Eu vou dizer uma coisa que vai... vou fazer uma defesa aqui do meu cirurgião, tá? Eu ia deixar pro final. Não, vou fazer uma defesa do time dele. Às vezes o cara fala, não, porque eu não ganho 10 anos, não ganho 12 anos. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Tu falou agora de 3 ou 4 clubes brasileiros que podem ser campeões. Eu te digo que é muito pouco. Todos os grandes clubes podem ser campeões. Todos. Ao longo da história do Campeonato Brasileiro isso foi provado. Então, olha, que tu entrar num campeonato em que tem 7, 8, 9 clubes que podem ser campeões, tu passar 10 anos sem ganhar um campeonato, isso é do jogo. Isso não é um absurdo. Ah, mas faz 10 anos que não ganha, mas é assim, não vai ganhar. Não vai passar muito tempo ganhar. Há quantos anos o Flamengo ficou sem ganhar? Quantos anos ficou o Palmeiras sem ganhar? Que também não tem mundial, né? Sendo rebaixado para a segunda divisão. 2 vezes, se não me engano, né? Perfeito, 2 vezes. 2 vezes. Quer dizer, então, o futebol é menos simples do que se acha e mais complicado do que se pensa, não é? Mas existe uma máxima nesse Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que é o início do campeonato. Dificilmente uma equipe que vai mal... Mas o Grêmio no ano passado não começou bem. Não, mas mal, eu digo assim, começar e olha, por muito pouco não ganhou o campeonato. Por muito pouco, arranhou ganhar o campeonato. Começar mal, é muito difícil acontecer. Aliás, quem começou muito bem, foi muito bem, foi o Botafogo, né? Pois é. Terminou o campeonato em que lugar? Quarto ou quinto? Quinto, pegou pré-libertadores. E começou desde o início, a milhão. É um campeonato longo e eu acho que o que vale, sem dúvida nenhuma, é a média final, não é? Enquanto houver vida, a esperança. Enquanto o cara estiver nadando, ele pode chegar do outro lado. Não é o Mourinho, no seu livro, que diz que um campeonato longo como esse, tu perde nos primeiras rodadas e ganha nas últimas rodadas? Exatamente. É o do Mourinho? Acho que é do Mourinho. Perfeito, me soa bem isso. E para mim as 10 primeiras rodadas são ali para tu alinhar no grid, para tu começar a entender qual vai ser a tua disputa, e também já é um momento de repensar trabalhos. Então, claro, eu não gosto do alarme já. O Inter tem 8 jogos de brasileiro, tem 7 jogos de brasileiro para decidir o futuro do Cudê. Eu gosto da ideia de 10, talvez 11, 12 ali, porque senão já pode cair para uma situação mais ruim. Esse é o medo que eu tenho quando acontece com o meu clube. Que é assim, ó, o cara fica esperando para tirar. Se não tem convicção, se está mal, não estou dizendo que o Internacional tem que fazer isso, porque não tem nada a ver com o Internacional, mas se não tem convicção, se está mal, se não está jogando, se está cheio de dúvida, tira quando dá para tirar. Não espera para tirar quando não dá mais. Porque cansei de ver isso no Grêmio e muitos outros clubes também, que quando não dava mais, bom, aí tira, mas não adiantava mais tirar. E no ano passado, até o próprio Internacional. Na minha concepção, o Inter esperou... O time dela... Ficou esperando, né? Claro, ficou esperando a demissão do Cudê no Atlético Mineiro. Isso ficou evidente. O Cudê sai, 2 semanas depois o Mano é mandado embora do Internacional e aí contrata-se o Cudê. Né? O Mano foi parceiro do presidente Alessandro até a metade do ano, a janela, e o dito pelo presidente. Aí, quando vieram os reforços, ele tirou o Mano e colocou o Perfeito, mas até que estava faltando futebol, Cadu. Para mim era justificável até certo ponto. Era compreensível. Mas não tinha os reforços, como demorou. Foi prometido, né? Demorou, claro. Mas aí, se fosse para trocar, que tivesse trocado na 7ª rodada por um outro treinador, não precisava ser o Cudê. O presidente Alessandro Barcelos morre de amores pelo Cudê, a gente sabe disso, vem prejudicando desde a primeira vez quando ele foi vice. Claro, era o sonho dele trabalhar com o Cudê por mais tempo e teve essa oportunidade. O presidente morre de paixões pelo Cudê. Eu, particularmente, não gosto do trabalho do Cudê e, enfim... Creio que pode existir alguma coisa. Só para dar os números que a gente ficou... O Inter não ganha o Campeonato Brasileiro desde 79, então são 45 anos. O Grêmio desde 96, então desde 96 são 28 anos. Somando os dois,
Não somos campeões brasileiros há 77 anos. Mas eu pessoalmente, eu acho a Libertadores muito mais importante que o Campeonato Brasileiro, muito melhor e saborosa de ganhar. Então, até pode não achar, não tem, eu estou dizendo eu pessoalmente, né? Acho muito mais saborosa. Por que não, acho não digo muito... que seja mais fácil, não é isso? Teoricamente Não, é menos mais difícil. fácil. Né? O Renato, por exemplo, aí vamos ver, não sei qual é a situação do Grêmio aí, como é que vai adiante em termos de liberdade. Mas o Renato é um técnico que dá prioridade às Copas. Às Copas. O Renato tem essa característica, né? Bom, o Grêmio tem a Libertadores, ainda uma situação meio complicada. Depois ainda tem a questão da Copa do Brasil, né? Agora, o Inter, já através do seu presidente, foi bem categórico, né? A prioridade do Inter é o Campeonato Brasileiro. Tanto que já o trabalhou presidente para formar elenco, né? Trabalhou para formar elenco. E para mim, Josias, E o presidente Alberto Guerra, lá no início do ano, a prioridade do Grêmio é a Libertadores da América. Josias, eu gosto da seguinte tese. A Libertadores é uma boa refeição, é um bom risoto, é uma boa massa, é uma coisa que tu vai comer ali na hora e vai te sentir bem. O Brasileirão, ele é um vinho. O Brasileirão, quanto mais tempo tu demora para ganhar, mais gostoso. Eu respeito a tua opinião, mas eu quero te dizer que, como integrante do Grêmio, politicamente, vários anos, dirigente, conselheiro e tal, eu posso dizer que lá no Grêmio, desde o Dr. Fábio Koff, antes dele também, há um espírito impregnado de que o grande campeonato é Libertadores. Claro, o Grêmio não é o rei de Copas à toa. Lá o Grêmio gosta da Copa, o Grêmio é copeiro. Agora, e pelo visto, continua esse mesmo pensamento que eu, pessoalmente, não acho equivocado. Eu priorizaria a Libertadores também, tranquilamente. Mas não é o nosso caso. O Internacional, inclusive dentro do seu Conselho Deliberativo, tem como meta o Campeonato Brasileiro. Agora, até porque não está na Libertadores, né? Também. Não só por isso, mas por isso. Porque é que a história dos sinos. Tem 1000 razões para os sinos não tocarem, né? Primeira razão, não tem sino. Bom, aí as 999 e outras não. Mas mesmo na Libertadores, ano passado, se queria muito o Campeonato Brasileiro, se discutia muito. Mas o que preocupa, agora só para encerrar o capítulo Cudê, não é o Barcelos demitir... O nome desse senhor é muito engraçado. Não é o Barcelos demitir o Cudê, é o Cudê pedir para sair, porque a característica dele é essa. Em 2020... Ué, ele fez no Inter, ele fez no Atlético. Pulador de barca. E ele Pulei deu, da barca. Tu que é repórter, ele deu uma entrevista há algumas semanas atrás, sintomática, quando os jogadores começaram a chegar, quando ele pediu o Oscar, ele disse assim, ó, agora o Internacional está bem servido. Não vai precisar de mim. Ele deu essa declaração. Ele não falou também que o elenco era curto. La mierda. É verdade isso? Então, Dessa vez não mais. Essa vez ele não pode dizer isso, né? Ele diz da outra vez, né? O que ele fez com isso? Ele se vacinou, né? A hora que eu quiser sair, eu já deixei o Internacional bem servido. E esse argumento ele vai usar. É o engenheiro Eduardo Cudê. Pois é. Bom, mas e o Renato? Do outro lado, o Renato. O Renato tem todo esse contexto aí, toda essa idolatria por parte do Grêmio, mas também naquele ano que saiu foi aquela turbulência toda, o dirigente começou a criticar e ele acabou saindo. Isso foi numa pré-Libertadores, não foi? No ano do rebaixamento. 2021. Foi no rebaixamento. O Renato é o primeiro treinador do ciclo do rebaixamento. Depois ele é eliminado na pré-Libertadores e vem as outras opções. Mas o Renato, ele, até pelo respaldo que ele tem, pela idolatria, ele pode virar facilmente um Alex Ferguson no Grêmio, não ter um problema. Ficar o tempo que ele quiser por lá e quando quiser se aposentar, se aposente. E apresenta futebol. O Renato se fala mais a questão que o Grêmio, isso aí é dito por todos, passo aqui, é um contexto geral, que o Grêmio precisa de reforço. Tá? Uma coisa é o Campeonato Gaúcho, outras são competições que existem mais, em termos de Libertadores, em termos de Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro. Teve aquela janela do início do ano, teve essa agora... até o dia 19, né? Até o dia 19, perfeito. Até o dia 19. Mas o presidente disse que essa a não ser que surja alguma coisa aí, até né? porque falando uma possível volta do Marcelo Groy aí, que está se discutindo muito a questão dos técnicos. Essa janela, ela é muito criteriosa, Cadu. Ela é especificamente para jogadores se transferirem para clubes que disputaram os campeonatos estaduais entre clubes que disputaram os estaduais. Então, um jogador, por exemplo, o Gabriel, ele só poderia ir para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Novo Horizontino, para o Criciúma, para o Manaus. Ele não poderia ir, por exemplo, para o LA Galaxy, ou então para a Atalanta, ou então para qualquer outro clube dessa forma. Ou seja, fora do Brasil, não. Resumo da ópera é isso, porque os grandes jogaram estaduais. Então, resumo da ópera, fora do Brasil, não dá. E, então, Marcelo Groy, por isso,
estaria descartado, ao menos que ele consiga rescindir o contrato com a Al Ittihad. Já teve essa história um tempo atrás. O ano passado foi a mesma situação, a mesma especulação. Agora, o presidente foi bem claro que esses reforços virão na janela do meio do ano. Eu acho essa história sobre o Marcelo Groy contraproducente. Muito contraproducente. O Grêmio tem que se preocupar. Até o Grêmio tem que se goleiros preocupar que com o estão goleiro aqui. que está ali. Os caras ficam discutindo o Marcelo Groy. Meu Deus do céu. Daqui a pouco vão discutir o Manga. O caso que a gente está passando por necessidade. O caso que a gente falou agora do questão do Oscar, aquela entrevista que deu. Aí tu mexe com os jogadores que estão lá, para um pouquinho. Se é para discutir alguém, vai lá, pega o cara, traz e bota aqui e acaba. Não fica aqui especulando. O Marcelo Groy, Josias, seria uma peça ideal para o Internacional. Sei lá. Seria uma peça ideal para o Inter. Você brigou com o Rocher, o Internacional hoje apresentou, como é o Fabrício? O Fabrício, novo goleiro, mais um goleiro aí. O Fabrício é aquele dos dedinhos? Aquele é lateral. Aquele lateral. Tá. Olha aqui, antes de não discutir falar em ir, né? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você vai aí na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião do Sudão, onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você encontra tudo que você precisa, né? O slogan da Lampião do Sudão, onde em vão, vai direto ao Lampião. Então aí o teleentrega e também o endereço da Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui ele tem todos os segmentos das nossas vidas, sempre nos facilitando do que é maneira, né? De tudo que é maneira. Agora, com o meu cartão de crédito, o Banrisul tem um cartão que combina com você. Peça o seu cartão de crédito e sua tag Banrisul, com desconto de 50% na adesão. Vou repetir, 50% na adesão. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Sim, tem de Grêmio e de Inter, claro. Como queira. Certamente o teu é do... Qual é o teu? O meu? Eu tenho dos dois. Eu tenho do Grêmio e do Inter. Eu tenho dos dois. Eu pedi um especial, coloca os dois. Você quer embelezar o seu ambiente, seja de onde que for? Então tem os quadros personalizados da Gráfica Clique, impresso a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, loja sempre bem pertinho de você, né? E além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem na Clique. E aquela promoção permanente, são os cartões de visita 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa, cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o último bloco do nosso 2 Toques desta sexta-feira. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Tá escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia.
Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa sexta-feira com Alan Jurg, o conselheiro colorado, o jornalista Theo Castro e o conselheiro gremista Carlos Josias. Bom, o Grêmio terá modificações em relação ao jogo contra de terça-feira, né, Theo, pela Libertadores da América. Ele poupou jogadores de função aí, né? Cerca de 6 trocas. Cerca de 6 trocas. De 6 trocas, né? Cerca de 6 trocas. As principais, a forçada na lateral esquerda, por conta da lesão do Mike. Então, não tem também Reinaldo. O Mike tá fora por um bom tempo. Não tem Reinaldo, não tem Mike. Os dois por um bom tempo. Mais provável, colocar a casca do Fábio para atuar improvisado na lateral esquerda. O mais tranquilo, colocar o Cuiabano para a lateral esquerda. O mais arriscado, o Wesley, jovem da base, lateral esquerdo, que entra contra o São Paulo, também numa lesão do Reinaldo, não vai tão bem, inclusive falha em um dos gols, mas todo jogador jovem pode receber uma nova oportunidade. Então tá entre esses três, Fábio, Mike ou então o Wesley, Cadu. De uma certa maneira, mais ou menos, né, Josias, com essas questões dessa do Mike, enfim, mas é o time que foi, a base do time que foi campeão do Campeonato Gaúcho, né? O Mike, ele deu um azar, ele teve uma entrada muito infeliz e acabou sendo expulso. E isso eu acho que deixou ele um pouco travado, deixou o ambiente um pouco travado para ele, né? É um jogador bom, não acho ele um jogador extraordinário. Eu acho que o Grêmio precisaria, sinceramente, se unir melhor ali. O Mike entrega o que tu pede de um jogador que tu contrata do Guarani de Campinas, com todo respeito ao clube. É verdade. É isso. Ele é um jogador modesto. Ele é um jogador modesto. Ele não te promete muito, não te entrega muito também. Se te entrega muito, meus parabéns pela contratação. Se não te entrega, ok, parabéns, contratamos um jogador, compôs o elenco como era para fazer. Então esse é o Mike, um jogador que infelizmente se lesiona, porque ia ganhar uma chance boa no Grêmio, coisa que, por exemplo, o Kaique vem do Ipiranga, um jogador que não prometeu nada, de começo não vem entregando nada, e aí agora entregou bastante. E a zaga? Kahneman, Jeromel. Bom, até especulando, inclusive, que o Kahneman pode até voltar para o futebol argentino, ficou só na especulação. O Grêmio está num momento complicado de zaga, o Jeromel com o contrato acabando no meio do ano, o Kahneman com propostas sempre vindo. O Kahneman é um zagueiro muito tentado em todas as janelas de transferência, Boca Juniors, São Lourenço, times do Brasil também sempre tentam o Kahneman. O Grêmio aparentemente não tem nada com nenhum zagueiro, mas surgiu especulação, né, da questão do Mina, o Rodrigo Caio foi ventilado, o Mina seria então o ficha 1, mas o meu ex-colega de Rádio Grenal, Edu Andriotti, deu a informação de que não haveria nada com o Mina, de que o Mina não existia na pauta do Grêmio. Então, o Grêmio, nessa incógnita, quem sabe, o presidente Alberto Guerra não nos surpreende e contrata aí um zagueiro para precisar. Olha aqui, se prepare para o grande evento que está chegando aí, sem ser nesse sábado, sem ser amanhã, será no próximo, né? Que é o maior festival gastronômico que acontecerá no dia 20 de abril, no outro sábado, sem ser amanhã, que é o Expo Churrasco. Então, o Parque da Harmonia em Porto Alegre. Então é importante, fundamental, que você garanta seu ingresso para não ficar fora desse evento, né? Porque esse evento, serão mais de 40 assadores, celebridades nacionais e internacionais. E terão 11 delegações estrangeiras no Expo Churrasco. Serão 6 horas de open food. Então compre seu passaporte que você poderá consumir em todas as estações livremente. Confira aí.
grande evento, ali o QR Code, para que você tenha mais detalhes aí sobre esse grande evento que acontece esse amanhã, no próximo sábado. Olha só, está esgotando também. Primeiro já foi, né? Está no segundo lote, então não perca tempo, não deixe para o terceiro lote. Você tem essa possibilidade aí, e aí você pode comprar no cartão do Banrisul e até parcelado em 12 vezes, né, nesse grande evento que é o Expo Churrasco. Bom, o Internacional também terá modificações, né? Essa eu acho que é a grande perda. Quem será o substituto de Alan Patrick? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Eu acho que o Internacional vai enfrentar um Bahia. Eu não sei se ele não vai fazer uma composição no meio-campo ali, colocando, de repente, o Bruno Henrique um pouquinho mais adiante, o Arangues entrando, o Fernando entrando, fazer uma composição. O Arangues está em retorno, está retornando Pois aos é, poucos. Mas... O Valência fora. Também alguns jogos. O Alan Patrick, embora o Alan Patrick, nesses últimos jogos também, desde aquela convocação, até o Dorival teve aqui essa semana, muita gente veio fazer o quê? Ele veio ver o jogo do Grêmio e veio o jogo do Inter, né? Veio comer uma pipoquinha. Lá no barranco, tava lá no barranco, evidentemente. Então, veio explorar Porto Alegre um pouquinho, matar a saudade, né? Já passou por Porto Alegre, veio matar a saudade por aqui, como jogador no Grêmio, como treinador no Internacional. Mas eu acho que mais do que quem vai substituir o Alan Patrick amanhã no jogo contra o Bahia é a postura do time como um todo, né? A cobrança vai ser muito grande. Eu acho que a torcida organizada lá, popular, com essa reunião... Já teve reunião com os jogadores, teve reunião com a direção. Fechar algum tipo de pacto, né, para jogar junto realmente, porque foi muita crítica no último jogo, pesadas, e o Internacional precisa vencer esse jogo por 0-0 que seja, porque depois vai enfrentar muita dificuldade ali, pegando Palmeiras, pegando Atlético Paranaense. É um jogo fundamental. O último Palmeiras e Inter em Barueri, temporada passada, com o Endrick em campo. O Endrick deve estar em campo contra o Internacional, não foi constatada a lesão e muito menos uma de longa duração. 3-0 para o Palmeiras. As alternativas deles, se eu fosse falar, é o Arangues, o Bruno Henrique e também e o Bruno Gomes, né? E o Johan. E o Johan. Que é o jogador único da função. O provável time do Internacional: Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Fernando, Maurício, Arangues, Wanderson, Alário e Borré. Esse é o provável time. Eu acho que não vai ter uma surpresa diferente a isso. Se o Kudê quiser propor da mesma forma como fez contra o Tomaia, porque o time não propôs, mas que o Kudê propôs de colocar o time em campo, que o Alan Patrick foi um meio-campista definitivamente, o Borré fez a que seria a do Alan, o Alário fez a que seria a do Valência, e o Alan ficou centralizado, foi 10. Por uma das primeiras vezes no Inter, o Alan foi 10. Quem é o 10 reserva do Alan Patrick no Inter de função? Johan. O resto... ele vai dar uma pardalizada, o pardalzinho vai voar e vai colocar alguém naquele posto. O Kudê disse que o problema do jogo contra o Maior foi no jogo da quarta-feira, foi o fato de não ter feito o gol. Né? Que o Inter até jogou dentro da área, né? mas não pegou pela falta de gols. Mas a falta de gols vem pela mecânica. O Grêmio também. Não, mas na verdade... Agora, aí eu quero dizer o seguinte, amanhã a pressão da torcida vai vir, né? Esse gol. Porque o Kudê joga muito naquela maneira, ou seja, pressão, time propositivo, o Inter fazendo gol até os 15 minutos em todos os jogos, o jogo passa a ser outro. Quando não faz, né, a grande crítica, né, tanto da imprensa e todos os nossos torcedores, é a falta de variação tática. Você pega um jogo com... Mas ele não muda. Mas ele até mostraram a foto do vestiário do Tomayapo, esse aí, e o quadrinho deles com os jogadores todos abaixo, todos recuados, né? Ou seja, como é que você joga? E o Campeonato Brasileiro vai ter times que vão jogar extremamente recuados contra a Grêmio, contra a Internacional, contra a Flamengo. Como é que você sobrepõe um time desses? Né? Tem que haver uma variação tática, tem que haver uma triangulação. O que não pode acontecer é o Inter tomar uma pressão de absolutamente todos os times que jogarem no bloco baixo. Se qualquer esquema de cinco defensores, seja do Tomayapo, do Tomatapa ou do Tomasoco, vai bloquear o Inter, por favor. Não, repete, por favor. Tomayapo, Tomatapa ou Tomasoco. É ruim. O Inter vai ficar assim com qualquer time? Ainda bem que nós não vamos jogar com o Achipato, né? Graças a Deus. O Achipato não dá soco. Não toma. Mas na verdade é isso. O Kudê parece, né, nas entrevistas, que ele é preso ao sistema tático dele exclusivamente.
os jogadores precisam se adaptar, e ele disse isso, ao sistema tático que não se adaptaram e estão em crise técnica. Ou seja, ele terceirizou. Bom, o Grêmio, sem dúvida, vai ter a volta do Kahneman, desde que ficaram fora do jogo terça-feira, do PP, do Gustavo Nunes e do Pavon. Esses aí são... Esses daí estão em vias de voltarem à titularidade, de confirmarem a titularidade. O Soteldo é absolutamente diferente de todos os outros pontas do Grêmio. O Pavon é um bom jogador. E aí o Gustavo Nunes vai perder espaço. O Gustavo Nunes, que nessa semana, inclusive, foi oficialmente promovido ao time principal do Grêmio. E o Galdino, finalmente, o Galdino vai abandonar o 11 ideal do Grêmio. E, bom, até para os dois times, para começar... voltou ontem também, depois da... O Carbajo foi forçado a voltar, recebeu um prazo para voltar. E até para puxar o gancho do Carbajo, um tripé de volantes nunca machucou ninguém. Eu acho que para os dois times um tripézinho o Odair Hellmann já ensinou. Um tripézinho nunca machucou ninguém. E o Juventude, alguma novidade ou aquele mesmo time que foi o vice-campeão? É o mesmo time base... Talvez pronto para defender um pouquinho mais, para jogar fora de casa contra um adversário complicado, mas vai bater, vai defender e vai tentar marcar o seu golzinho por ali, porque não tem penalidades no Brasileirão. Tá certo. Vamos aguardar então a partir de amanhã a estreia dos gaúchos aí, né? Repetindo, o Inter 18h30 no Beira-Rio contra o Bahia, o Juventude lá com o Criciúma 18h30 e o Grêmio, né? No domingo contra o Vasco da Gama. Bom, como sempre saímos daqui... Vamos parar. Quem completou ontem 55 anos, o nosso grande Barranco. Parabéns ao Elcio e toda a sua equipe, né? Por essa casa que é referência nacional, é o ponto de todos encontro em Porto Alegre. É o Barranco com toda a sua história, essa longa história que é o nosso Barranco. E o Barranquinho, né? O Barranquinho sempre também, né? Com aquelas promoções que você tem de terça a domingo. Hoje, sexta-feira... Você pede, curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, terentex, não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá saboreando meu suco da Suvalã, lá em qualquer lugar, né? Meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar com meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113, revenda Avenida Ceará 370. Facilidade, os erros para você sair de carro novo, é só passar uma das revendas, tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro, né? Daqui é que o próprio Jefferson mostra no break comercial. Só adeptos 2 rodas, Suzuki São Moto. Moto para passeio e moto para trabalho. 2 endereços, na Avenida Ipiranga ao lado da Kia São Moto, na Avenida Ceará também ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, só tem um local. É esse. Grupo Zafari. Economizar é comprar bem. O Josias atirou até o microfone, mas eu não posso deixar de encerrar rapidamente. Os palpites para os 2 jogos, ou os 3 jogos até, dos gaúchos. Inter, Juventude e Grêmio. Internacional vence por 1-0. Eu acho que o Grêmio empata um 2-2 com o Vasco e o Juventude perde de 3-0 para o Criciúma. Então, Inter empata em 1-1 com o Bahia, Juventude vence por 1-0 suado o Criciúma fora de casa e o Grêmio também, 1-0 suadinho lá em São Januário. Josias. Não gosto, tô com o microfone. Olha, não, tirou o microfone. Não gosto de dar palpite, isso é superstição de quem gosta de futebol. Dá um azar desgraçado. Não vou dar palpite, mas fecha um empatezinho lá com o Vasco. É bom, isso dissesse do programa. Agora, de olho fechado. Olha, eu vou no empate nos 3, não é muro. Eu acho que é um empatezinho nos 3 aí. Tanto o Inter, Juventude quanto o Grêmio. Tá certo? Obrigado, Alan. Obrigado, Theo. Obrigado, Josias. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que você estiver assistindo aí, né? A sequência aí no Master TV, a sua programação. Bom, vamos esperar a expectativa. Segunda-feira a gente volta, tomara, com resultados positivos aí dos gaúchos na estreia do Campeonato Brasileiro. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.